Meu irmão fez coisas horríveis comigo que me obrigaram a fugir de casa aos 18 anos, mas quando meus pais me manipulam para voltar eu o faço com um advogado. Sempre pensei que poderia escapar do meu passado, até me mudei para outro continente para deixá-lo para trás, mas parece que não posso mais continuar correndo, ele está me alcançando e desta vez não posso ignorá-lo. Se fosse qualquer outra circunstância jamais consideraria estar na mesma sala que as pessoas que me causaram tanta dor, mas como posso ignorar este convite para uma reunião de família sabendo que sei agora? Quem me dera nunca ter aberto o e-mail que recebi da minha mãe há uma semana. Quase nunca verifico a pasta de spam, mas naquele dia em particular estava procurando um e-mail de confirmação perdido. Enquanto rolava a página fiquei paralisada, vi um nome que pensei que nunca mais veria, minha mãe. Já haviam se passado 10 anos desde a última vez que falei com ela. Deletei todo o rastro de mim, até mudei meu nome. Não sei como ela me encontrou, mas foi muita audácia da parte dela fazer isso depois do que ela e meu pai fizeram comigo. Abri o e-mail e cliquei em excluir, mas quando perguntou se eu tinha certeza parei. Senti curiosidade sobre o que ela tinha a dizer. Uma parte de mim ansiava por um pedido de desculpas, uma explicação de por que meus pais me falharam. Talvez então eu ficasse bem porque a verdade é que ainda não estou. Mudei tudo sobre mim, mas à noite quando fecho os olhos volto ao passado. Cancelei a exclusão e comecei a ler o e-mail. Li rapidamente sem muito interesse. Era apenas uma atualização sobre a família e minha mãe dizendo quanto sentia minha falta. Havia outro parágrafo longo em que ela falava de como estava triste quando eu desapareci, mas que pelo menos agora podia dormir tranquila porque sabia que eu estava viva e bem. No entanto, foi o último parágrafo que ficou na minha mente muito tempo depois de fechar o e-mail. Ela me pedia para voltar para casa para uma reunião de família. Era uma ocasião importante porque minha avó estava doente, possivelmente em seu leito de morte. Ela queria reunir toda a família para um último jantar antes de ser internada em um asilo. Este jantar aconteceria em 5 dias, estou em outro continente, então levaria um dia ou mais para chegar em casa se eu decidisse voltar. Teria que enfrentar a única pessoa que mais odeio neste mundo, e minha mãe sabia disso. Havia uma parte do e-mail que enfatizava especialmente isso. Ela me dizia que entendia o quão difícil era a relação entre meu irmão e eu, mas esperava que eu pudesse ver minha avó uma última vez. Ela prometeu que meu irmão se comportaria, que agora era um homem maduro, um pai, um marido. Tudo isso me causou muita graça porque ele e eu temos uma longa história. Como assim agora ele é responsável por outras pessoas? Ele é a última pessoa no mundo que deveria ser pai, muito menos marido. Não me importava se ele havia mudado. Pessoas como ele não mudam, não com o que ele tem na consciência. Minha mãe estava delirando. Eu não tinha nenhuma obrigação de ir a essa reunião, mas minha avó me fez sentir culpada. Pensar na mulher mais gentil que já conheci ir para um asilo era demais. Ela era o melhor da minha infância, meu refúgio de um lar que para mim era um inferno. Quando estava com ela me sentia amada e protegida. Não falei com ela depois de fugir de casa aos 18 anos. Pensei em ir vê-la, mas não queria envolvê-la na minha bagunça. Além disso, sabia que meus pais a manipularam para tentar me fazer voltar, então em vez disso fui embora assim que tive a oportunidade escapando dos horrores que ainda tento superar. Eu tinha algum dinheiro guardado e muita habilidade com computadores. Saí da cidade e consegui um emprego em uma loja de informática morando em um pequeno apartamento em cima da loja. Não era grande coisa, mas eu era livre. Um dia atendi um cliente que mudou minha vida. Ele me ofereceu a oportunidade de uma bolsa de estudos no exterior que começaria em 6 meses. Eu estava prestes a completar 19 anos, sem ideia de para onde minha vida estava indo e sem nada em meu nome. Então, é claro, aceitei. Durante os 6 meses seguintes apaguei minha pegada digital, o que significava deletar todas as minhas redes sociais e contas que me mencionavam. Mudei meu nome e fiz cursos de pré-treinamento enquanto trabalhava. Depois me mudei. Agora tenho 28 anos e trabalho em segurança em uma das principais empresas de tecnologia do meu país. Falo quase fluentemente o idioma nativo e vou me casar no próximo ano. Não tive contato com minha família durante todo esse tempo e tornei quase impossível para eles me encontrarem. É por isso que ainda estou tão surpresa que minha mãe tenha conseguido meu e-mail. Ela falava em sua mensagem de como estava orgulhosa de tudo que conquistei. Talvez ela me encontrou através do meu trabalho. Faz sentido já que quando mudei meu sobrenome usei o de solteira da minha mãe e uma variação do meu segundo nome. Eu tinha 19 anos na época. Não foi muito esperto da minha parte considerando que qualquer um poderia ter descoberto. Meu ponto é que ler aquele e-mail trouxe de volta as memórias do tempo que passei com minha avó. Ela era tão gentil e carinhosa comigo. Meu refúgio seguro. Sinto-me culpada por não ter pensado muito nela nesses anos. E agora ela está em seu leito de morte. Não pode ser que tantos anos se passaram sem lhe dar um abraço, sem tomar seu chá e sem ouvir nenhuma de suas histórias. Estou começando a sentir culpa, junto com um profundo desejo de vê-la só mais uma vez, mas também tenho medo porque esta será a primeira vez que verei meu irmão desde que fugi de casa. Temo que vê-lo me afete psicologicamente devido ao que aconteceu. Mal consegui processar isso. Agora tudo o que me resta são pesadelos ocasionais. Às vezes uso pílulas para dormir, mas o faço com moderação porque não quero desenvolver um vício ou algo assim. Tenho pensado nesse e-mail o dia todo e a noite toda. Na verdade, agora são 4 da manhã e tenho que estar na academia em 2 horas. Depois o trabalho começa logo depois. Não consigo fechar os olhos porque quando faço sou assaltada pela dor e culpa pela minha avó. Me pergunto se ela está sofrendo neste momento. Se me odeia por não ter mantido contato com ela, não sei. Gente, não sei o que fazer. A única maneira de falar com ela é através da minha mãe que me deixou um número para ligar. Eles ainda têm o mesmo número que memorizei quando tinha 7 anos. Eles ainda
ainda estão vivos e felizes, dormindo tão tranquilamente enquanto eu lido com todos esses demônios na minha cabeça. Parece que as coisas não mudaram muito, não é, mãe? Ela ainda é tão manipuladora e sabe exatamente como conseguir o que quer. Ela sabe o quanto amo minha avó e que nunca consideraria ir se não fosse por ela. Sinto-me tão perdida, não tenho ideia do que fazer. Ignoro o e-mail e sigo minha vida, mesmo que a culpa me corroa, ou vou à reunião de família sabendo que isso provavelmente será um desastre completo por causa do drama entre meu irmão e eu. Tenho 100% de certeza de que haverá problemas porque não sou mais a jovem fraca de antes. Sei que ele tentará começar algo, mas desta vez não permitirei. Não deixarei que ele me faça sentir menos que um ser humano nem por um segundo mais. Também não posso suportar estar na mesma sala que ele sabendo que ele continua impune pelo que fez, que meus pais fizeram vista grossa para seus atos e agora esperam que eu simplesmente compartilhe a mesa com ele. É repugnante. Atualização: 6 dias se passaram, e eu fiz isso, comprei a passagem e voltei para casa. Tem sido interessante no mínimo, especialmente ao enfrentar os fantasmas do meu passado. No entanto, houve momentos muito bons que fizeram tudo valer a pena. Por exemplo, ver minha avó pela primeira vez em 10 anos foi incrível. Descobrir que minha mãe não mentiu sobre a doença dela foi, não tão incrível, embora eu não gostasse que ela tivesse mentido para me levar até lá com falsos pretextos. Ela envelheceu muito nesse tempo e agora está em uma cadeira de rodas. Apesar disso, ela foi a pessoa mais feliz em me ver. Vê-la me fez esquecer, mesmo que por um momento, o quão desconfortável era estar na mesma sala que o irmão que arruinou minha vida. Sim, isso é algo que nunca poderei perdoar. Entendo que algumas coisas podem parecer simples brincadeiras ou mal-entendidos, mas este não é o caso. Eu vi a verdadeira maldade e ela tem o rosto do meu irmão. Uma vez ele me jogou na piscina sabendo que eu não sabia nadar. Depois, enquanto eu lutava pela minha vida, ele ria. Só faltou trazer uma torradeira ligada em um fio longo o suficiente para me ameaçar. A razão? Eu não tinha feito todas as tarefas que eram de responsabilidade dele. Tive que pedir desculpas e dar a ele minha mesada por um ano para que ele me deixasse em paz. E além disso, ele me batia sempre que eu dizia algo que ele não gostava. Ele era 6 anos mais velho que eu e ainda morava com nossos pais quando tudo isso aconteceu. Eu contei a eles o que aconteceu, mas eles não se importaram. Quase nunca estavam em casa e o deixavam no comando. Me disseram para parar de chorar como uma menininha e começar a me dar bem com ele. Meu irmão me deixava sem comer por dias só porque eu olhava para ele do jeito errado. Eu sobrevivia apenas com água e nem me atrevia a provar um pedaço de comida. De alguma forma ele sempre descobria e me machucava até me deixar sem ar. Às vezes ele ameaçava quebrar todos os meus eletrônicos e colocar a culpa em mim. Ele fez isso uma vez e nossos pais os substituíram, mas pensaram que tinha sido eu. Ele disse a eles que eu tinha tido um ataque de raiva e os quebrei. Fui punida por semanas e não me deixaram ir ao acampamento de verão por causa dele. Uma vez eu estava tão exausta que não ouvi quando ele bateu na porta ao voltar e acabei dormindo do lado de fora. Quando ele entrou em casa, surpreendentemente estava calmo. Naquela noite acordei com sapos. Sim, sapos pulando por toda a minha cama. Quando tentei abrir a porta, ela estava enterrada. Ele havia amarrado a porta ao radiador de aquecimento. Tive que dormir encolhida em um canto do meu quarto. Não consegui mais dormir na minha cama por dias e só conseguia descansar no sofá durante o dia quando ele estava no trabalho. Há coisas piores que ele me fez e que não posso mencionar aqui. O que acabei de contar é como nível 3 de 10 de tudo que ele me fez. Basicamente, ele me levou à depre e comecei a perder o foco na escola. Quando contei aos meus pais, eles disseram que eu estava exagerando. Mesmo quando minhas notas caíram, em vez de me ajudarem, me chamaram de perdedor e disseram que eu deveria parar de culpar meu irmão. E lembrem-se, este era um homem adulto com um emprego intimidando uma criança dessa forma. Vê-lo de novo trouxe tudo isso de volta. Imaginem como me senti quando, depois de conversar com minha avó, ele me convidou para tomar alguma coisa. Só de pensar em nossa primeira conversa depois de tantos anos me sinto enjoada. Não posso fazer isso, não acho que posso falar sobre isso. Eu estava errado em pensar que estava pronta para isso. Talvez eu devesse comprar uma passagem de volta e esquecer que tudo isso aconteceu. Atualização 2. Desculpe por interromper a última atualização, eu estava me sentindo sobrecarregada ao lembrar da minha interação com meu irmão. Foi muito desagradável porque ele agiu como se não tivesse feito nada de errado. O jeito que ele me olhava e sorria de vez em quando, não sei, é o mesmo sorriso que ele tinha depois de se safar após me machucar. Eu quis perguntar por que ele fez isso, tinha a pergunta na ponta da língua, mas não consegui. Parecia que ele ainda tinha muito poder sobre mim e quase me fez esquecer a verdadeira razão pela qual eu havia voltado. Voltei a visitar minha avó e outros familiares. Meu irmão também estava lá com uma mulher que descobri mais tarde ser sua esposa. Tivemos um jantar na casa da minha avó onde meu irmão bebeu bastante. O jantar foi interessante devido ao fato de ele estar fora de controle. A esposa parecia tão envergonhada que senti pena dela. Além disso, o jantar transcorreu sem incidentes. Voltei para o meu quarto de hotel, mas não conseguia parar de pensar no que vi ao sair. Meu irmão estava segurando o braço da esposa e a olhava com absoluto desprezo. Me perguntei como ele seria agora que tinha uma esposa. Ela era sua nova vítima. Estendi minha estadia na cidade. Planejava ficar por bastante tempo porque finalmente estava tomando medidas legais contra meu irmão. Queria que o mundo soubesse o que ele fez e que ele fosse punido. Mesmo que anos tenham se passado, decidi isso quando voltei. Não me importava que ele agora fosse marido e pai. Ele precisava pagar pelo que fez, principalmente porque eu sabia que não era a única pessoa
pessoa que meu irmão havia machucado. Há alguns anos pesquisei um pouco sobre ele e encontrei algumas coisas extras e a demonstração de que o abuso dele não era novo e não era só contra mim. Ele havia sido expulso da escola por assediar uma criança e mandá-la para o hospital. Tenho certeza de que há mais pessoas que ele machucou. Tenho um investigador particular procurando por essas pessoas, mas por enquanto ele já foi notificado. Os papéis legais foram entregues a ele há algumas horas e ele já me enviou mensagens nas quais não está nada contente. Ele pergunta por que estou voltando ao passado e remexendo em coisas que ficaram para trás. Segundo ele já superou tudo isso e gostaria que eu simplesmente me curasse. Meus pais chegaram ao hotel poucos minutos após minha conversa com meu irmão. Digamos que eles não estão nada contentes com o drama que supostamente estou causando. Me disseram para parar com tudo e retirar as acusações antes que a família soubesse. Antes que a família soubesse, eles deixaram tudo isso acontecer bem na frente de seus narizes. Gente, tenho cicatrizes físicas e psicológicas pelo que ele me fez. Não me importo que a família saiba. Suspeito que muitos já sabiam sobre meu irmão. Meus pais me explicaram que meu irmão foi uma pessoa problemática até seus 20 e poucos anos, mas que não merecia ir para a prisão. Então perguntei se sabiam que eu não era a única pessoa que ele havia machucado. Bem, eles se olharam, e aquele olhar disse tudo. Durante anos tenho observado meu irmão e ele tem várias outras vítimas. Algumas não falaram porque têm medo, e sei que ele continuou machucando pessoas até cerca de 2 anos atrás. Meu pai disse para eu voltar para o meu país, que eu só estava trazendo problemas para suas vidas. Então ele disse à minha mãe que ela nunca deveria ter me contatado e a avisou que me trazer de volta causaria problemas. Então os expulsei do meu quarto de hotel. Nem se passaram 10 minutos quando recebo uma mensagem de um número desconhecido. Preciso ver aquele homem atrás das grades, e não descansarei até que esse dia chegue, e se possível meus pais deveriam acompanhá-lo porque são tão responsáveis quanto ele. Atualização 3. Passaram-se alguns meses e tenho viajado constantemente entre 2 países. Acho que já tenho um jet lag permanente a esta altura. Lidarei com isso quando tudo se acalmar, mas por enquanto estou me movendo com pura adrenalina. Não retirei as acusações contra meu irmão. Encontrei outra pessoa disposta a adicionar mais provas contra meu irmão, e isso foi suficiente para fortalecer o caso devido à proximidade dela com ele. Contarei mais sobre isso depois. Também encontrei uma de suas vítimas mais importantes ao longo de seus anos como abusador em série. Durante anos procurei o garoto que meu irmão mandou para o hospital, mas nem sequer tinha o nome dele. No entanto, consegui encontrá-lo. Vamos chamá-lo de Alec. Alec tem problemas de audição devido ao que meu irmão fez com ele. Acontece que meu irmão costumava assediá-lo para tirar dinheiro e fazê-lo fazer seu dever de casa, até que um dia tudo saiu do controle. Ele o golpeou tão forte que outro estudante o encontrou inconsciente e tiveram que levá-lo às pressas para o hospital. Meu irmão foi expulso, mas por ser menor de idade não foi preso. Com seu testemunho e o meu conseguimos convencer o tribunal de que meu irmão havia tentado tirar sua vida e que me causou grave dano psicológico. Até fiz com que meu psiquiatra enviasse relatórios. Ela explicou que estou tão afetada psicologicamente que ainda tenho pesadelos recorrentes. Mas isso não foi o mais chocante do julgamento. A verdadeira surpresa foi quando minha pessoa secreta subiu ao estrado. Sua esposa, que na verdade havia entrado para o programa de proteção a testemunhas. Ela desapareceu da cidade sem dizer onde estava só para reaparecer no tribunal e destruir sua reputação. Ela informou ao tribunal que ele a isolou de sua família e amigos, a impediu de trabalhar e a forçou a engravidar repetidamente. Até agora ela sofreu 4 espontâneos. Ela disse que quando estava grávida ele se tornava extremamente violento com ela, o que a fazia perder os bebês. Ela também mencionou que quando bebia seu comportamento era ainda pior. E não só isso, ela também foi vítima de coisas horríveis em seu casamento várias vezes. Ele também fez coisas ainda mais doentias e perversas que nem sequer posso mencionar aqui. Sim, tão terríveis quanto o que ele me fez quando criança. Ele era muito bom em esconder isso e a maioria das pessoas pensava que ele havia mudado, mas na realidade era um monstro. E a melhor parte, meus pais sabiam disso, eles o ajudaram a esconder, fizeram o mesmo que quando protegeram depois do que ele me fez. Por isso a promotoria apresentou acusações separadas contra meus pais. O que finalmente fez minha cunhada dizer basta depois de suportar isso por tanto tempo? Naquela noite, a noite em que cheguei, ele não só a machucou, mas também seu filho de 3 anos. Naquela mesma noite ela disse que não conseguia sair da cama por dias e que foi um milagre ter sobrevivido sem receber atendimento médico. E qual foi a defesa do meu irmão? Loucura. Ele alegou que tinha sérios problemas de raiva, que contou aos nossos pais sobre eles, mas eles nunca ouviram e que arruinaram sua vida ao obrigá-lo a cuidar de mim enquanto eles estavam de férias. É verdade que nossos pais nunca estavam lá quando precisávamos deles. Na verdade, meu irmão era pior quando eles não estavam. Era como se sua crueldade se intensificasse. Não sei se a versão dele é verdadeira, mas isso não o faz ser perdoado. O único consolo é que ele foi considerado culpado. A sentença será dada em alguns dias e mal posso esperar que aconteça para finalmente sair desta cidade. Cheguei a odiar vê-la porque toda vez que volto é por causa do julgamento dele. Ele tentou prolongar o processo o máximo possível como se quisesse me fazer sofrer ainda mais. O único ponto positivo é que minha avó está resistindo, e todas essas viagens e o tempo que passei na cidade do inferno foram menos difíceis graças a ela. Atualização 4. Pessoal, 2 meses se passaram. Bem,
Primeiro de tudo, meu irmão foi condenado à prisão perpétua, um bom tempo na prisão para tudo o que fez. E bem, ele ainda tinha vários casos contra ele. Meus pais sabiam disso, então receberam acusações de obstrução de justiça e foram condenados a entre 6 meses e 1 ano. Só soube disso mais tarde, mas eles renunciaram aos direitos da casa deles para se protegerem financeiramente. Então agora meu irmão tinha os direitos sobre a propriedade e eles estavam protegidos financeiramente. E se algo acontecesse com meu irmão, a casa me pertenceria. Eu não tinha ideia disso e provavelmente nunca teria descoberto se não fosse porque meu irmão faleceu 2 semanas após ser condenado. Aparentemente alguém na prisão descobriu que ele gostava de machucar mulheres e crianças e decidiu: ah é? Pois agora vou machucar você. Uau, ele tinha 14 feridas no corpo, perdeu a vida na hora. Meus pais fizeram a família me ligar para avisar sobre isso, justamente quando eu estava me preparando para o meu casamento. Eu tinha decidido me casar com meu noivo já que meus pesadelos tinham desaparecido e meu irmão estava na prisão. Não me importei que ele estivesse sem vida, ele mereceu. Se eu estivesse no lugar dele, ele não teria derramado uma única lágrima por mim. Recusei-me a adiar meu casamento, reivindicar seu corpo ou enterrá-lo já que eu era a única parente restante para fazê-lo, já que o resto da família se recusou a dar-lhe um funeral. Ele era um completo pare na família, então o Estado se encarregou de enterrá-lo. Espero que o tenham colocado em um túmulo sem nome para que seja esquecido e seu filho jamais saiba quem ele foi. Meus pais estavam furiosos comigo por abandonar a família. Eles tinham um pedido para mim. Pediram que eu transferisse a escritura da casa para outra pessoa na família ou que encontrasse alguém para cuidar da casa da família. A mesma casa em que transformaram minha vida em um inferno enquanto olhavam para o outro lado. Foi então que descobri que a casa agora estava no meu nome. Eu tinha todo o poder, e acreditem, foi incrível. Sugeriram que eu a doasse, mas demoli a casa da família e vendi o terreno. Isso me rendeu mais $100.000. Dividi essa quantia em 3 partes e doei minha parte para uma instituição de caridade que apoia vítimas de abuso. Sei que alguns pensaram que vender a casa como estava teria me dado mais dinheiro, mas para mim é a casa dos pesadelos e eu não queria saber que ainda estava de pé. Sinto pena dos compradores porque sinto que eles construirão uma casa em um terreno que parece um cemitério indígena. Sei que estou exagerando com isso, mas o trauma que causou na minha vida é grande. Quando meus pais souberam que eu tinha demolido a casa, meu telefone não parava de tocar a cada poucos dias. Mas claro, eles não tinham ligações ilimitadas na prisão graças a mim. Quando saírem da prisão em alguns meses terão que começar do zero. Desde então bloqueei as ligações da prisão em que estão e voltei para o meu país. Atualização 5. Meus pais tentaram me processar pelo que fiz, mas o caso foi rejeitado imediatamente. Não há nada que eles possam fazer e isso me traz paz. Eles também tentaram entrar em contato com a nora deles para ver o neto e tentar encontrar a paz, como eles mesmos disseram, mas ela lhes deu paz na forma de uma ordem de restrição para que eles não possam se aproximar do filho dela nem dela. Desde que saíram pediram ajuda financeira à família, incluindo a minha avó, mas ela negou qualquer tipo de apoio. Eles não têm nada porque gastaram tudo no julgamento, tanto no deles quanto no do meu irmão. Eles escreveram outro e-mail longo, mas desta vez decidi apagá-lo. Não havia nada que pudesse me interessar. Se as vidas deles na prisão foram miseráveis, agora também não melhorarão muito. É impossível que consigam trabalhos tão bem pagos novamente, e o máximo que podem aspirar agora são trabalhos rudimentares. A única coisa que me faria feliz seria se esses trabalhos fossem forçados. Tentei convencer minha avó a se mudar conosco para este país, sei que ela gostaria, mas ela ainda tem família lá, embora meus pais não estejam incluídos. Além disso, a saúde dela está muito frágil e viajar de avião está completamente descartado. Eu entendo, mas cada vez que volto para visitá-la ela parece pior. Sou grata por ela ter sobrevivido por tanto tempo, embora cada vez que volto tema que seja a última vez que a vejo. Pelo menos sou grata por ela ter vivido o suficiente para ver a justiça para mim e para as outras vítimas do meu irmão. Sei que ela também fica feliz em saber que o bisneto dela está seguro e longe de monstros como o pai dele ou meus pais.